Até tem uma frase que eu não vou lembrar certinho agora, do Chico Xavier, né? Que parece-me que ele tinha de frente para a cama dele, para que todas as manhãs, quando ele acordasse, ele lesse aquela frase, que se não me engano era: isso também passará. Para lembrar que quando a gente está numa situação difícil, que a gente está quase desistindo, a gente ter forças para continuar, porque isso vai passar. E da mesma maneira, quando a gente tá E aí, essa carta representa os dois momentos, né? Da mesma maneira, quando a gente tá num momento de euforia, de alegria desmedida, a gente ser responsável, porque aquilo não vai durar para sempre. A vida é feita de altos e baixos, né? E eu falei nessa carta aqui que ela estava numa situação de alegria, aí veio a tristeza e a alegria pode voltar da mesma maneira. Isso também passará. Cancerianas e cancerianos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver quais são as energias disponíveis para o mês de dezembro? Eu vou começar hoje com o oráculo, o novo oráculo de Delfos. E aí depois, na sequência, eu vou clarificando com o tarô, tá, gente? Então, peço que vocês se concentrem. Para todos aqueles que têm o signo de Câncer forte no mapa, Sol, Lua, Vênus, Ascendente, já virou uma aqui. Ixi! A tristeza. Calma, Câncer, por favor, não saiam da leitura, mesmo porque agora você tem que ficar mais curioso ainda para ver como é que Ixi, vieram muitas. Como é que a gente vai resolver essa situação, né? A gente, porque eu também sou canceriana. A vaidade. E eu vou tirar mais uma. A malícia. De fato, a energia tá um pouquinho pesada para esse mês, hein, Câncer? O que será que a gente andou aprontando? E fundo do deck, dores de amor. Ó, mas ó que interessante, eu gosto de olhar sempre as três últimas. Dores de amor, aí vem o anjo da bondade e a paz. Sabe o que eu vejo aqui, Câncer? Que até relaciona com o fundo do deck. Veja que aqui na carta da tristeza, ela estava num momento de felicidade, de alegria, porque ela tá com um pandeiro na mão. E por qual motivo uma pessoa que tá triste vai lá e pega um pandeiro para ficar segurando? Não, ela estava numa festa. Ela estava num momento de alegrias. Só que algo aconteceu que mudou essa situação, que mudou esse sentimento e ela ficou ali triste naquele canto. Talvez essa tristeza tenha vindo porque aconteceu algo que mexeu fortemente com a sua vaidade. Não sei, às vezes você estava disputando uma promoção com um colega de trabalho e ele ficou com a vaga. Ou numa situação afetiva amorosa, a pessoa que você queria não te quis ou escolheu outra pessoa. Pode ser que as coisas tenham mudado, de alegria você foi para tristeza, porque algo aconteceu que mexeu com a sua vaidade. E isso te trouxe essas dores, que pode ser no campo afetivo, mas pode ser no campo profissional também, em qualquer outra área da sua vida. Só que aqui nós também temos, porque a vaidade, ela caiu na casa do aconselhamento. Então, aqui o aconselhamento, essa carta também nos diz que você precisa ter confiança em si. Você precisa acreditar no seu potencial, acreditar que você é capaz.
Ainda mais que na carta do na casa do desfecho caiu a carta da malícia. Essas duas cartas juntas aqui me falando que você precisa confiar no seu taco, acreditar que você é capaz, ser seguro ou segura de si, para você conseguir reverter essa situação. Porque se ela já foi alegria e agora é tristeza, ela pode perfeitamente se transformar novamente para voltar a ser alegria. A hora que eu vi aqui ela se olhando no espelho, sabe o que me veio? Que você precisa voltar a se enxergar como você é de verdade, quem você é verdadeiramente. Porque talvez você tivesse se apagado, você não enxergasse mais a sua beleza, o seu brilho, o seu potencial. E você precisa voltar a enxergar tudo isso. Até mesmo voltar a se sentir bonita, bonito. E aí, quando você faz isso, Câncer, agora aí, essa leitura é atemporal, né? Então, pelos próximos 30 dias aí, você agindo com mais traquejo, com mais malícia no bom sentido, se sentindo empoderada, empoderado, sentindo que você é admirada, que as pessoas te desejam, te querem bem, gostam da sua companhia. Para daí você conseguir voltar a encontrar essa paz que nós vimos aqui no fundo do deck, né? Vamos clarificar que eu sinto que tem mais mensagens aqui ainda, só que ao invés de ficar forçando, vamos usar o tarô. Vou começar com o tarô dos anjos, para o tarô dos anjos nos ajudar a clarificar essa mensagem. Ó, já veio aqui a força e fala o seguinte, esse aqui tem mensagens, né? Grande força interior, abandone julgamentos severos, perdão e compaixão. Então, veja, para você abandonar julgamentos severos, falando de perdão, talvez seja que alguém mexeu com a sua vaidade, fez algo que te deixou triste por conta disso, teu ego ficou ferido. E aqui falando da necessidade de você não julgar com tanta força essa pessoa e se esforçar para perdoar. Rei de Fogo. Foco, foco, foco. Comunique-se com a visão e seja um líder. Conselhos de alguém criativo. E olha só que interessante, né? A carta do Rei de Fogo, ela caiu entre a carta da vaidade e a carta da malícia, que são duas coisas que o Rei de Fogo tem de sobra. Então, você precisando assumir esse arquétipo do Rei de Fogo, sendo você um homem ou uma mulher, assumir todo o seu poder, toda a sua vaidade, ele é um homem vaidoso, e ver que você é capaz. Eu vejo que vocês estão vindo de uma situação, nossa, bem na hora eu olhei o fundo do deck, vou mostrar pra vocês. Vocês estão vindo de uma situação que não é fácil. Por que eu digo isso? Pra mim, toda vez que a carta da força aparece, ela fala de superação. Então, ela fala que você com certeza está enfrentando uma situação difícil e está precisando lidar com isso, ou, né, se ela cair numa casa futura, que você pode vir a enfrentar vários desafios no seu caminho. E a necessidade de você ter essa superação, né, para passar por essas dificuldades. Como a carta da força, ela caiu logo na sequência da carta da tristeza, eu sinto que vocês estão vindo de um momento difícil.
E eu falei que eu ia mostrar o fundo do deck, porque bem na hora que eu tava falando sobre vocês estarem passando por um momento de superação, eu olhei o fundo do deck 10 de ar, que fala sobre o fim de uma situação difícil. Então, sim, vocês estavam passando ou estão ainda passando por uma situação difícil e estão tendo que lidar com essa situação, superar essa situação. E aqui, né, como eu disse, ela estava numa situação de alegria e aí a tristeza veio. Talvez muitos de vocês pensando assim: ai, no passado as coisas eram tão melhores, eu era tão mais feliz. Ah, eu tinha um parceiro, eu tinha uma parceira, eu saía com os meus amigos, ou então eu tinha um emprego legal, eu ganhava bem. Sabe, você nessa situação de, não para todos, né, gente, olhar para o passado e achar que no passado era melhor, eu era mais jovem, eu era mais bonita, mais magro, sei lá, sabe? E aí você pensando que agora as coisas mudaram, que daqui para frente vão ser dificuldades. E não. Você passou por uma fase necessária e não precisa ser assim daqui, e nem será assim daqui para frente, porque ó, fim de uma situação difícil. Aceite a mudança e espere que as coisas fiquem melhores agora. Então, ó, aceite a mudança. Aceite que as coisas mudaram. E tá tudo bem, é ótimo que seja assim. Conforme os anos vão passando, a vida vai acontecendo, é claro que as coisas vão mudando, vão se transformando. E a gente nem quer que elas fiquem cristalizadas. Imagina a gente com 40 anos na cara, se comportando entre a nossa turma de amigos, igual a gente se comportava com a nossa turma de amigos quando a gente tinha 13, 14. Não faz sentido. Aqui fala também no 10 de ar, recuperação de uma dependência. E essa dependência, bem na hora que eu falei isso, me veio a carta da vaidade. Talvez você dependente desse olhar que você tinha sobre você mesmo no passado, de quem você era. Ai, no passado eu era mais isso, mais aquilo, mais aquele outro, sabe? Tipo, mais desejada, mais bonita, mais jovem, mais até cheia de sonhos. Parece que agora eu desanimei. Eu sinto aqui que são fases da vida, Câncer. E a gente precisa ter a força necessária, a gente precisa ter a malícia necessária para passar por todas essas fases. Porque se a gente não tem essa malícia, a gente sucumbe, a gente cai. Tirar mais uma mensagem aqui com o mitológico. Vamos lá, signo de Câncer. 6 de espadas. De fato, né, igual a gente leu ali no 10 de ar, fim de uma situação difícil, aqui você saindo de águas turbulentas e indo em direção a águas mais calmas. Só que você precisa entender, né, que até tem uma frase que eu não vou lembrar certinho agora, do Chico Xavier, né, que parece-me que ele tinha de frente para a cama dele, para que todas as manhãs, quando ele acordasse, ele lesse aquela frase, que se não me engano era: isso também passará. Para lembrar que quando a gente está numa situação difícil, que a gente está quase desistindo, a gente ter forças para continuar, porque isso vai passar. E da mesma maneira, quando a gente tá E aí, essa carta representa os dois momentos, né?
Da mesma maneira, quando a gente está num momento de euforia, de alegria desmedida, a gente ser responsável, porque aquilo não vai durar para sempre. A vida é feita de altos e baixos, né? E eu falei nessa carta aqui que ela estava numa situação de alegria, aí veio a tristeza e a alegria pode voltar da mesma maneira. Isso também passará. Mensagem bonita. As de ouros, novos inícios, inícios sólidos, estruturados, com promessa de grandes ganhos. E o pajem de ouros, nossa, que também fala de novos inícios no campo da matéria. Para muitos aqui nós estamos falando de questões profissionais, financeiras. Se você está querendo começar algo, aqui tem a possibilidade de grandes ganhos, de dar um retorno financeiro muito bom. Fundo do deck, rainha de paus, uma rainha consciente do seu poder, do seu valor. Aqui pode ser que pode haver uma oportunidade profissional, uma oportunidade de trabalho para alguém em outro lugar, em que você precisa se deslocar, viajar mesmo, talvez ir morar em outro lugar, ou é um trabalho um pouco mais distante da sua casa do que é agora, mas que aqui está dizendo que é uma excelente oportunidade, com grandes possibilidades de crescimento. E, inclusive, pode ser que você estivesse relutante em aceitar essa oportunidade, talvez até mesmo pela distância, ou para quem não envolver distância, era uma oportunidade que você estava relutante. E agora você indo nessa direção. Eu vou tirar aqui também uma mensagem com mais um oráculo, que é a Sibila Italiana. Vamos ver aqui o que mais para o signo de Câncer. Olha só. Sorte ou destino. Tem algo destinado chegando para você, Câncer. Matrimônio. E fundo do deck, a carta da reunião. Para alguns, não para todos, gente. Lembrando que é uma leitura coletiva. E isso saiu também para outro signo, que eu não vou lembrar qual. Eu já postei 3. Áries, Touro e Gêmeos. Que pode ser alguém voltando do passado, alguém que no passado não foi comprometido, que talvez não te levou a sério, ou sei lá, algum tipo de problema que vocês tiveram, essa pessoa retornando. Só que retornando numa postura diferente. Mesmo porque se retorna com a mesma postura, você manda pastar, né? Mas eu sinto que aqui, ainda mais, Câncer, com essa carta dores de amor no fundo do deck. Alguém que no passado mexeu com a sua vaidade porque essa pessoa não te valorizou, não te quis, te trocou por outra, sei lá. E te deixou nessa situação de tristeza. Para alguns, essa pessoa está retornando para os seus caminhos.
E é claro que a decisão é apenas e tão somente sua. Se você vai aceitar essa pessoa novamente. É você quem decide, é você quem escolhe. Mas eu sinto aqui que essa pessoa, ela volta dessa vez para ofertar algo sólido. Ainda mais que nós vimos aqui, ó, duas cartas que falam de inícios e como é em ouros, são inícios sólidos, estruturados. E essa pessoa estava afastada e eu sinto aqui que vocês não tinham nem contato. Não era simplesmente, a gente não tava junto, mas sei lá, eu via ele direto, porque, sei lá, a gente trabalha juntos, ou a gente ainda tá nas redes sociais um do outro, sei lá. Não, é alguém que vocês não tinham contato, vocês não viam. E aí essa pessoa tá retornando. E você nem está sabendo disso. E por que que isso acontece? Por ser algo destinado. Talvez naquele momento não era para ser, mas agora por ser algo destinado, e ainda mais que, olha essa palavra aqui, né? Reunião. Reunião. Uma união que acontece novamente. Para muitos, nós estamos falando de passado aqui, gente. E com essa carta da força aqui, eu já vou encerrar a leitura, a gente tá ficando muito longo, mas com essa carta da força aqui, ó, eu vejo que talvez no passado vocês não tinham condições de manifestarem algo sólido. Mas aí, com tudo que aconteceu, com tudo que você passou, que você incorporou esse arquétipo da força, você cresceu e evoluiu. Olha só. Você conseguiu chegar num nível de amor próprio tão maior do que você tinha antes, que você adotou uma nova postura tão mais empoderada, que se no passado essa pessoa meio que não te valorizou, meio que resistiu aos seus encantos, eu vejo que aqui agora, como você mudou sua postura, ela começou a te admirar demais e agora ela não vai resistir a isso. E aí a gente pode transformar isso daqui novamente, voltar a ser alegria. Certo, Câncer? Bom, espero que essa leitura tenha ajudado de alguma maneira. Gratidão a todos e todas que ficaram até aqui. Convido vocês a se inscreverem no canal, curte o vídeo, comenta, compartilha. Ajuda a divulgar esse vídeo para o maior número de pessoas. Um grande beijo a todos, fiquem bem e até mais. Tchau!